tarde, queridos estudantes. Tudo bem com vocês? Como vai? Vamos para a nossa aulinha de hoje, sexta-feira à tarde. Vamos trabalhar aí a pontuação e os efeitos de sentido que esse recurso da linguagem verbal escrita traz para a gente, né? E aí, Bi? Buenas tardes, gatona. Como é que você tá? Temos aqui alguns alunos, Daniela, Verek, ou é Verek, Henry, Angelita, Valéria. Sem problemas no áudio agora, né, Bi? Agora foi direto. Pois vamos lá. Vamos ver como é que a pontuação, gente, ela contribui para os efeitos de sentido, né? Normalmente, a gente tem uma compreensão de que a pontuação é não vou dizer mero, né? Mas que principalmente ela é um organizador sintático. É verdade. Mas vocês vão perceber que a pontuação é bastante utilizada para criar efeitos de sentido, principalmente quando os gêneros são literários, tá? Ou a linguagem tem um maior grau de expressividade, aquela linguagem mesmo mais criativa, sabe? Mais original. Então, a pontuação pode aparecer também, tá? Nessa perspectiva de trabalhar os efeitos de sentido. É muito importante a gente saber tudo. Ixi, Maria, péssima? Não, Bi. Fala sério, mulher. Deixa de negócio de péssima. Tá ótima. Diga essa palavra não, que é para dar sorte. Tá ótima, né? Olha aí. A gente vai analisar esses aspectos relacionados ao emprego da pontuação, tá? Trabalhando tanto a orientação da gramática normativa para o uso dessa pontuação, principalmente na vírgula, né, meu povo? Que eu acredito que seja o ponto mais, vamos dizer assim, que mais provoca dúvida para a maioria dos alunos. E, claro, quando as pontuações, a vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, as reticências, a interrogação, a exclamação e etc., vão funcionar aí contribuindo para os efeitos de sentido, tá? Então, vamos lá, meu povo lindo, ó, tem uma aulinha sobre pontuação. Assim, ó, muita gente pensa que aprender a pontuação é algo aleatório. Primeiro, se você quer realmente utilizar as pontuações de acordo com o registro formal, gente, tem que entender a gramática normativa, não tem jeito. Então, a melhor hora de estudar a pontuação é quando você já tem toda uma noção, tá, da estrutura morfossintática da oração. Entende o que é um período simples, entende o que é um período composto, entende da posição que os termos podem ocupar dentro das frases, orações e períodos, que pode estar na ordem direta, ou pode ter alterações, né, os deslocamentos de termos, tudo isso aí são noções necessárias para que você possa compreender mais efetivamente a pontuação, tá? Então, óbvio que ela é um mecanismo fundamental para os sentidos na língua portuguesa, não é o único, mas um conjunto, né, de mecanismos que vão favorecer a construção dos sentidos, que a gente chama de texto coerente. Então, como a pontuação está mais na superfície textual, tá? A gente diz que ela é um recurso coesivo. E é verdade. É mesmo. Ou seja, todo recurso que serve para organizar o texto, organizar a superfície textual, superfície textual, é um recurso coesivo. Olha aí. Ó. Por isso que a gente considera que a pontuação é isso. E o resultado, quando ela é empregada, principalmente em textos técnicos científicos, de acordo com as orientações da norma padrão, é o fazer sentido mesmo. Então, sem dúvidas, ela é um mecanismo fundamental da língua portuguesa para a construção dos sentidos. E há uma relação, ó, bastante intrínseca entre ela e a sintaxe. Essa aqui é a parte da gramática que nos vai orientar sobre a organização dos termos oracionais aí, ó, dos termos de uma oração e das orações de um período, né? Vou botar aqui para baixo. E das orações de um período composto. Por isso, toda essa noção é necessária. Porque, veja bem, eu posso chegar aqui para vocês e dizer assim, gente, olha,
a vírgula é fundamental e necessária para isolar o vocativo. Aí você diz, tio, o que é um vocativo? Ou seja, você nem sabe o que é um vocativo, estou supondo, não estou dizendo que você não sabe. Você nem tem noção do que é um vocativo e vai saber quando empregar vírgula com esse termo? Se você não conhece o vocativo, muito menos vai saber empregar vírgula. Primeiro que você saiba que tem que ter uma vírgula marcando o vocativo, se você não souber onde está o vocativo, como é que você vai empregar vírgula, entendeu? Então, uma coisa puxa a outra, tá bom? Quero mandar um abraço aqui bem carinhoso. Acho que esses alunos que estão aqui na bolinha azul estão aqui pelo IPTV, né? Eu acho. Betânia, Bachagando Ribeiro, Elesma Veloso, Floriano, Cherumenha, Pimenteiras. Um abraço para vocês. Olha aí. Então, essa relação entre o sujeito, o verbo, os complementos, os adjuntos, a posição que os termos dentro das orações dos períodos ocupa, tá? Então, isso tudo é muito importante, ó. Ordem direta ou indireta. Isso aí tudo é necessário. Marcando aqui tudo. Os pontos interessantes para vocês. Portanto, veja que não se trata somente de uma pausa na leitura no caso da vírgula, do ponto e vírgula e dos dois pontos. Veja esse texto. Ó. Isso aqui vai provar para vocês que a pontuação é fundamental na construção de efeitos de sentido, tá? Ô, gente, Bi, é teu aniversário, Bi? Ou não? Quer um presentinho? Opa, bora conversar. Mandar um presente para Bi. Tá de aniversário? É, Bi? Me diz aí, mulher. Não sei não que dia é teu aniversário. Olha aí. O testamento. Um homem muito rico, à beira da morte, começou a escrever seu testamento. Mas, antes que pudesse concluí-lo, veio a óbito. Eis o testamento. Deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate, nada para os pobres. Morreu antes de pontuar esse texto, no mínimo enigmático, hein? Do jeito que está escrito aí, sem pontuação alguma, nós ficamos à deriva, sem saber quem é o herdeiro ou quem são os herdeiros desse testamento, né? Então, entenda bem, o dono da fortuna faleceu, foi para a terra de Canaã, passou dessa para melhor, mas não pontuou o texto. E aí, como a gente percebe aqui, ó, a gente tem, vou marcar aqui os 4 potenciais herdeiros. Veja, nós temos aqui irmã do falecido, o sobrinho do falecido, o alfaiate e os pobres. Aí, pelo andor da carruagem, né? Quem ia sair perdendo na história é o lado onde a corda é mais fraca, né? Os probe. Bora ver. Olha aí. Os potenciais herdeiros vieram e cada um, de acordo com seus interesses, fez as devidas pontuações do testamento. Ninguém é besta, né? A irmã veio e fez uma pontuação, que obviamente beneficiaria ela. Sobrinho e alfaiate vieram da mesma forma. Perceba que só não apareceu aí, só não apareceram os pobres. Opa, Bi, tá chegando teu aniversário aí. Vamos lá. A irmã, deixa os meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Ou seja, quando a irmã pontuou uma vírgula depois do nome dela, veio a negativa para o sobrinho, ou seja, ela já excluiu o sobrinho da herança. Jamais será paga a conta do alfaiate. Advérbio de negação aí, ó. Top. Então, excluiu também o alfaiate da herança. E nada para os pobres. Com o pronome indefinido funcionando como sujeito aí, né? Fica a elipse do verbo deixo, nada deixo, para os probe. Os probe. Tá bom? Lá vem o sobrinho, pontuou da sua forma, né? Da forma dele. Deixa os meus bens à minha irmã, olha, o besta. Ele fez uma interrogação e depois afirmou, ó. Deixa meus bens à minha irmã? Não. Como a gente diz aqui no bom piauiês, né? A meu sobrinho, ó. Deixa meu sobrinho. Dessa vez o herdeiro é o sobrinho, ó. Jamais será paga a conta do alfaiate,
nada para os pobres. Até então, os pobres, né? Zero vantagens. O alfaiate, deixe os meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho, jamais será paga a conta do alfaiate. Olha aí, gente, agora o alfaiate foi herdeiro. Meu Deus, nada para os pobres. Bom, em estabelecida a polêmica, né? Um juiz veio para finalmente resolver a questão, quem seriam os herdeiros, né? Ou o herdeiro dessa fortuna. Aí o juiz diz, a questão polêmica foi levada a um juiz que, enfim, deu a sentença. Ele escreveu assim, preste atenção às pontuações do juiz. Deixa os meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho, jamais. Será paga a conta do alfaiate? Nada. Para os pobres, ou seja, deixo para os pobres. Gente, olha aí, para você perceber como a pontuação é fundamental. Esse texto aí circulou pela internet, né? Eu peguei aqui dos Saber Dúvidas, pelo que eu pesquisei, um texto de autoria anônima, mas eu achei, assim, incrível, simplesmente incrível. Porque, basicamente, o texto consiste nessa partezinha que está lá, entre aspas, né, lá em cima, e toda a pontuação que, dependendo daquela que fosse colocada, da posição, poderia fazer de alguém um herdeiro ou de alguém, né, um deserdado. Então, você percebe o quanto que a pontuação é importante nesse sentido, né? O quanto cada um veio e, entendendo de pontuação, a utilizou em benefício próprio. Só que o juiz, né, espertíssimo, sapientíssimo, fez o justo e deixou para os pobres, quem de fato necessitava desse testamento, dessa herança. Top, né? E esse textinho aqui que eu amei, foi uma publicidade aí, por ocasião do centenário da Academia Brasileira de Letras, né? Você tá vendo aí, ó, uma vírgula muda tudo. E você vai perceber que, dependendo da presença ou da ausência dela, há mudança de sentido numa mesma expressão. Quer dizer, a frase é a mesma, a construção é a mesma, mas a ausência ou a presença da pontuação vai mudar significativamente o sentido. Olha, veja aí, ó. Não, espere. Isso aí é para esperar, né? Colocando uma vírgula depois do advérbio da ideia. Não, peraí. Espere. Olha aí, é para esperar. Não faz, Bi. Menina. A outra sem vírgula, ó, vai direto ao advérbio de negação e o verbo imperativo, né? Não espere. Ou seja, é categórico. Não é para esperar. Olha que interessante, gente. Top, né? A vírgula pode criar heróis. Isso só ele resolve, ó. Quando você coloca a vírgula após a palavra denotativa só, dá a ideia de que, essa bobagem aqui, ele resolve. Tranquilo. Quando a vírgula foi trazida para antes do só, imediatamente antes da palavra denotativa só, perceba que a pessoa aí, a quem se refere, ganha relevância. Isso só ele resolve. Quer dizer, só essa pessoa, a quem se faz referência por ele, é capaz de resolver. Quer dizer, ela criou aí um herói. Olha que massa, nenéns, né? Ela pode forçar o que você não quer. Aceito. Obrigado. Como que alguém te oferece uma coisa, né? E tu diz, aceito, obrigado. Um cafezinho pretinho, sem açúcar, sem adoçante, amarguíssimo. Não, pera. Amaríssimo. Sim, aceito. Obrigada. Obrigada, né? Eu diria. Aqui, a pessoa, pelo que está dito aqui no enunciado anterior, ela pode forçar o que você não quer. Quer dizer, eu aceito, mas aceito obrigado. Eu não queria, mas estou sendo obrigada a aceitar. Olha aí, ó, tá vendo? Ou seja, a pessoa já vai aceitar por obrigação. Pode acusar a pessoa errada. Esse juiz é corrupto. Veja que a vírgula, marcando aí o substantivo juiz, isolando, tá? O torna um vocativo, ou seja, um termo de chamamento. O entendimento aí, a compreensão é de que alguém está conversando com o juiz. Está apontando um outro alguém que é considerado corrupto. Ó, esse juiz é corrupto. Aqui embaixo, não. Esse juiz é corrupto. Já está colocando o juiz no fogo, dizendo que o juiz é corrupto. Aí, acabou com o juiz, né? Lá embaixo, a vírgula pode mudar uma opinião. Não quero ler. Ou seja, a pessoa é categórica, dá uma frase
negativa, né? Uma frase declarativa negativa. Não quero ler. Não quero ler. Aí, põe a vírgula, após o advérbio não, já dá a ideia de que sim, ela quer ler. Não, eu quero ler, pera. Ah, vou levar esse livro aqui para mim. Não, leve não que eu quero ler. Olha aí. Então, tudo depende da pontuação. Realmente, se você souber empregar esse recurso fantástico, você vai perceber o quanto de sentido você vai poder explorar, você vai poder obter na escritura dos diversos gêneros que a gente tem dentro da linguagem verbal escrita, tá? Então, a gente vai fazer uma recapitulação, primeiramente, fazendo aqui algumas considerações, tanto da regra, que a gramática normativa coloca para você aprender a pontuar, principalmente usar a vírgula, como também os efeitos de sentido que certas pontuações podem trazer aí para o texto. Ó. O uso no período simples. O que a gente está chamando aqui, queridos estudantes, de período simples, tá bom? É aquele período que é constituído de um único verbo ou locução verbal, certo? Veja aí. A vírgula na escrita é um claro organizador sintático, como já dito. Em situações gerais, ela deve ser empregada para marcar a inversão ou a intercalação do adjunto adverbial. Eu sempre fiquei curiosa porque eu vi, ao longo dos meus estudos, poucas gramáticas falando nessa questão, né? Até que uma gramática chamada agramática, tá? Voltada aí para concursos do Fernando Pestana, me tirou essa dúvida. Porque, assim, o adjunto adverbial é uma expressão que atua como advérbio. Na verdade, é a função sintática do advérbio. Às vezes, esse adjunto ele é representado por uma locução adverbial, que é um termo constituído de pelo menos duas palavras que tem o mesmo valor de advérbio. Aí, o que ocorre? A minha dúvida era, sim, se eu desloco esse adjunto adverbial da posição em que ele está, quando é que eu tenho que colocar a vírgula mesmo? Quando é que essa vírgula é obrigatória? Quando é que ela é facultativa? Porque as gramáticas sempre falam em termos gerais, as gramáticas normativas, em advérbio longo. Mas eu não sabia o que era um advérbio longo, né? Bom, para esclarecer isso, a gente vai considerar um advérbio longo aquele que tenha 3 ou mais elementos, certo? Tá tudo explicadinho aqui embaixo, ó. Se ele tem de 2 palavras para baixo, ou seja, se a quantidade de palavras é igual ou menor que 2, esse deslocamento não requer vírgulas obrigatórias. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Isso é muito importante. Se você desloca um advérbio da posição dele normal, que geralmente é ao final da oração, é porque, de alguma forma, você está querendo chamar a atenção para a ideia que aquele advérbio passa, o que a gente aprendeu a chamar de circunstância, tá? Então, isso ocorre mesmo, tá certo? Complicado, né? É nada, é muito fácil. Ó, vou mostrar para você. Vou colocar aqui, marcar textinho. Tu quer que eu apareça, Bi? Tu quer ver minha cara na tela, Bi? Bolinhas coloridinhas. Azul petróleo. Olha aí, ó. Você tem uma locução adverbial aqui, tá? A gente tem deliberadamente aqui o advérbio. E outro advérbio aqui. Ó. Presta atenção. Se você tá... Ó, cada bolinha dessa, gente, é um período, tá? Então, vocês percebem que todos os advérbios aí que eu marquei estão deslocados. Porque eu poderia jogá-los na posição natural, que é o final da oração. Ó. Nosso romance começou naquele verão. Pronto. Lá na outra oração. O réu resolveu falar a verdade deliberadamente. Significa dizer, por vontade própria. O réu resolveu falar a verdade deliberadamente. E o verão se inicia hoje. Ó, o advérbio é um termo bacana, porque, via de regra, você pode trazê-lo para o meio da oração, por início. Pois é. Então, vamos lá. Esse advérbio tem 2 elementos, esse advérbio tem 1, aquele tem 1. Então, para a Academia Brasileira de Letras, para a nomenclatura, isso aqui é um advérbio de pequeno porte. Então, se eu desloco, a vírgula é facultativa. Se eu o ponho na posição normal, a vírgula também é facultativa. O uso da vírgula, nesse caso, é para dar uma ênfase, ou seja, realçar o sentido, a ideia que esse advérbio passa. Agora, veja bem, se esse advérbio passa a ter 3 elementos ou mais, ou seja, a locução adverbial
ela é de grande porte, aí deslocou, gente, vírgula obrigatória. Você tá vendo? Então, isso é muito, muito, muito importante. Deslocou um adjunto adverbial de grande porte, vírgula obrigatória. Essa mesma lógica vale para as orações adverbiais, tá? Aquelas orações que trazem circunstâncias típicas de verbo. De advérbio. Se essas orações estiverem deslocadas, ou seja, se elas iniciarem um período ou estiverem no meio do período, as vírgulas são obrigatórias. Então, muito cuidado com essa lógica aí. Tá bem aqui embaixo, manhã botou para vocês a observação fofa. Quando o adjunto adverbial é curto, com menos de 3 palavras, pode-se dispensar o sinal indicativo de sua inversão. Ele é facultativo, gente. Olha só, pode-se dispensar, tá? Se você quiser marcar bem a ideia que o advérbio passa, põe a vírgula. Por outro lado, estando isolado pela vírgula, há maior ênfase para ele na oração. Então, bem aí você tem um efeito de sentido. Manhã da bis, senão ela fica com ciúme, né? Essas expressões corretivas, retificativas ou explicativas são tranquilas aqui, porque quando a gente lê textos e vai escrever, a gente já sabe que elas vão ficar entre vírgulas, né? Expressões como ou seja, ou melhor, isto é, por exemplo, e tantas outras, né? Aliás, com efeito, ademais, olha aí, ó. Todas elas vão ter aí uma virgulinha obrigatória. E ainda, cuidado com essa observação no final. E ainda algumas conjunções coordenativas deslocadas. Deslocou, porém, vírgula. Deslocou, portanto, vírgula. O que é esse deslocamento? A posição da conjunção é no início da oração que ela encabeça. Essa é a posição normal. Se você desloca, então esse deslocamento tem que ser marcado por vírgula. Olha para cá, ó. O promotor, ou melhor, os promotores, agiram conjuntamente no processo. Olha a expressão retificadora, ou de correção, ou melhor. Vou me preparar financeiramente, ou seja, olha aí a explicação, expressão explicativa, vírgulas. Aqui é o deslocamento, ó. O que eu estou chamando de deslocamento? Se a conjunção estivesse na posição normal, gente, ela estaria aqui, iniciando a oração. Porém, havia uma sombra em seu olhar. O que ocorre? Como eu trouxe a conjunção para depois do verbo, e ela vem antes, né? Sem posição normal, em ordem direta, esse deslocamento requer o uso das vírgulas. Isso aqui é obrigatório? É. Vou até reforçar aqui, ó. Obrigatório. Olha aqui, ó. Outro exemplo. Passou no concurso. Preparou-se. Portanto, com disciplina, ou seja, a pessoa manteve o foco, olha aí, ó. Você tá vendo, portanto, aqui? Se eu fosse colocá-lo na posição normal, na ordem direta, ele estaria bem aqui antes do verbo. Passou no concurso, portanto, aí eu colocaria uma vírgula depois, tá? Por causa do ponto e vírgula aqui. Portanto, preparou-se com disciplina. Uma outra forma de reescrever. Eu poderia colocar uma vírgula aqui, em vez do ponto e vírgula, passou no concurso, vírgula, portanto, preparou-se com disciplina. E colocar o portanto no início da oração não marcado por vírgula, tá? Olha aí, que babadaço. Há altas dicas aqui para você pontuar tranquilamente. Isso aqui é, assim, uma coisa muito recorrente, gente, para quem pretende fazer concurso, tá? A abordagem no Enem é diferenciada, não é essa, evidentemente, essa abordagem aqui da regra que a gente está trabalhando, não, né? Também não. A abordagem do Enem seria os efeitos de sentido mesmo da pontuação, né? Bora lá. Separar os elementos paralelos de um provérbio. Uma vírgula até bem comum. Mocidade ociosa, velhice vergonhosa. Um dia é da caça, outro é do caçador. Então, essas partes, né,
isoladas, que fazem parte, paralelas, que fazem parte dos ditos populares, elas são costumeiramente marcadas por vírgulas. Vou botar um pontinho aqui. Esse pontinho aqui ficou feio. A Maria, ficou parecendo tamborete de forró. Ah, deu certo nesse meu ponto aí, ficou feio. Vou botar um ponto direito. Canetinha. É toque, Lu. Aí. Agora ficou um ponto fofo. Pronto. Vamos ver mais. Separar elementos coordenados de mesma função sintática numa enumeração. Aqui trocando em miúdo, gente, é você perceber que você vai fazer a enumeração, tá? Normalmente essa enumeração, ela contém termos de mesma função sintática. São núcleos do sujeito, são núcleos de complementos verbais, núcleos de complementos nominais, predicativos, tá? Enumerados. Então, isso é comum, é uma vírgula comum. Ó. Sequestro, apelamento e roubo do erário merecem penas mais severas. Você vê que, substantivo aqui, sequestro, o substantivo atropelamento e o substantivo roubo são núcleos do sujeito. Então, antes do último elemento, né, da enumeração, a gente costuma colocar a conjunção "e", para dizer que essa enumeração está concluída. Ou seja, é um sujeito composto formado por 3 núcleos. Então, os 2 primeiros são isolados por vírgula. Quer dizer, se você tivesse 10 núcleos aí, você teria vírgula, 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 e antes do último, a conjunção "e". Beleza? Muita gente me perguntaria, sim, e se eu quisesse imediatamente antes do último elemento dessa enumeração, em vez da conjunção "e", colocar uma vírgula. Isso aí teria o efeito de sentido? Sim. Top. Vou lhe mostrar qual é o efeito de sentido agora. Aqui, ó. Se eu coloco uma vírgula aqui, significa dizer que há outros núcleos do sujeito que aí não aparecem. Ou seja, a enumeração não está concluída. Seria a mesma coisa, o equivalente a você colocar um etc. Olha que topperson. Então, gente, super dica essa. Quer encerrar a numeração? Imediatamente antes do último elemento dela, coloca a conjunção "e". Não quer dá-la por encerrada, quer dar a ideia de que há outros elementos, coloque uma vírgula em vez da conjunção "e". Olha, essa dica aí é de ouro, hein? Preciosíssima. Vamos ver o segundo exemplo? Alegre, atenciosa, simpática, a menina conquistou a todos na festa. Nesse caso, a vírgula aí tem 2 funções. Eu vou explicar exatamente quais são. Bora lá. Vou usar aqui marca texto, deixa eu ver se está aqui. Olha os núcleos, ó. Alegre, atenciosa, simpática. Todos esses adjetivos que você está percebendo aí, ó, fazem referência ao substantivo menina. Alegre, atenciosa, simpática, ó, que é o núcleo do sujeito, né? Beleza. Eu poderia deslocar esses termos e colocar na posição natural. Então, as vírgulas aí estão por 2 motivos. Primeiro, são predicativos do sujeito deslocados, beleza? E estão em enumeração. Então, a vírgula aí cumpre 2 papéis. Mostrar que o predicativo do sujeito está deslocado e que são vários predicativos, ou seja, predicativos do sujeito enumerados. Então, aqui a gente tem núcleos do sujeito em enumeração. Tanto é que você está vendo aí substantivos, né? Enumerados. E aqui embaixo, predicativos do sujeito. Lembrando que o predicativo é um termo de qualificação, de caracterização, tá? Predicativos do sujeito enumerados. Ou seja, você está vendo que a enumeração pode ter vários termos sintáticos, vários complementos verbais, vários núcleos do sujeito, vários complementos nominais, vários predicativos.
Entenda que, vírgula, né? Vírgula, vírgula. Todo mundo diz que escrever tanto cansa. Como assim, Bi? Entende, não? Tem, Bi. Agora que eu estou vendo tua pergunta, etc. tem algum significado? Tem, gata. Etc. significa uma expressão latina, né? Ela, por extenso, é escrita assim, ó. Et, mas não é aquele ET, não, gente. É a expressão latina, tá? Et, ó. Que era a antiga forma da conjunção e no latim. E claro que você não vai ler coetera, etc. Esse ó com E a gente lê sé. Você vê que o francês é uma língua latina, né? O francês tem muito disso. De duas vogais com um som diferente, né? O resultado de duas vogais ser um som diferente. Por exemplo, a palavra é escrita Pierre Bourdieu. E se escreve Pierre, se lê Pierre Bourdieu. Não é o ET alienígena, não, esse aí. Aí, esta forma que nós conhecemos, muito conhecida nossa, que deve ser sempre escrita assim, com ponto, ó, é a abreviatura de etc, que significa e algo mais. Entende? Muito bem. Indicar ênfase e insistência com palavras repetidas, ora tu, ora eu nessa situação, nem você nem ninguém saberá o segredo que levarei para o túmulo, nem tu, nem eu. Essas expressões repetidas costumam vir aí, né, separadas por vírgula. Ou o menino ou a menina, separados por virgulinha. Já pensou? Aprender essas virgulinhas aí para aplicar na redação, hein? Na dissertação escolar, redação Enem, show! Separar termos que se deseja destacar. Você vê que a vírgula, gente, ela tem um caráter muito enfático mesmo, né? Você trazer, por exemplo, termos para uma outra posição, diferente daquela que ele naturalmente assumia, é dar destaque a esse termo. Então, a coisa da ênfase, né, no deslocamento desses termos é muito forte com a vírgula. Veja que aqui, ó, a gente tem um deslocamento em a comida. Eu poderia dizer, eu trouxe a comida quentinha para o nosso almoço. Então, veja que a comida, ó, ela é um complemento do verbo trazer, que inclusive está sendo aqui repetida pelo pronome obliquar, que a gente chama de objeto. A gramática normativa, gente, direto, pleonástico. Ou seja, o pleonasmo é figura de ênfase. É para marcar mesmo, tá? Essa ênfase, chamar a atenção. Então, em vez de escrever na ordem direta, trouxe a comida quentinha para o nosso almoço, ele trouxe o objeto, ó, deslocou para o início do período, que não é normal, né? Porque o objeto ele vem depois do verbo. Gente, quando eu digo não é normal, não significa dizer que é errado, não, pelo amor de Deus, tá? Só estou dizendo que não é natural, não é ordem natural. Pronto. Então, ele trouxe o objeto para antes do verbo e essa retirada da posição natural incorreu em uso da vírgula. Aí você me pergunta, é obrigatório, tia Flavinha? Não. Não é uma vírgula obrigatória. Eu, particularmente, gosto de utilizar. Eu prefiro utilizar a vírgula porque eu acho que essa ideia de enfatizar o objeto deslocado fica mais nítida quando você põe a vírgula. Mas a gramática permite que você, se quiser, não use. Olha lá, a data da eleição, os organizadores já definiram. Então, perceba que a data da eleição é o objeto de definiram. Definiram o quê? A data da eleição. Então, o objeto foi lá para o começo da oração, de certa forma distante do verbo. E a vírgula marca esse deslocamento, tá bom? Ninguém é muita regra. Gente, assim, para mim, por experiência própria, muita gente pergunta, eu vou ter que decorar todas aquelas regras que a gramática normativa traz, e eu não aprendi decorando. Como eu leio muito, tenho que ler, né, primeiro porque eu gosto, depois porque minha profissão exige, preciso estudar muito, eu aprendi muito a pontuação na leitura, nas leituras que eu percebia. Claro que quando eu ia estudar,
né, quando eu estudar as regras dentro da gramática normativa, eu ficava me lembrando daquilo que eu lia, né, lembrando de algumas partes que me chamavam a atenção. Aí também, quando eu fazia as leituras, eu ia automaticamente me lembrando, essa vírgula aqui, eu lembro dessa regra. Então, é assim que a gente vai aprendendo. A leitura ajuda muito, gente. Por isso que eu digo, a leitura é muito saudável, muito salutar e necessária. Você aprende muita coisa, tá? Com ela. Separar termo pleonástico. Esse aqui também é um caso de termo pleonástico. Ó. É próximo daqui, ó. Seu namorado já não sou. Então, de novo, ó, o objeto direto pleonástico para cá, né? Aliás, perdão, dessa vez não é um objeto direto. Isso é um predicativo. Predicativo pleonástico. Repare que esse ozinho, ó, ele retoma essa expressão. Que é a mesma coisa, por isso que a gente fala em pleonástico. Aí você me pergunta, isso é um pleonasmo vicioso? Não, é um pleonasmo de estilo, estilístico. Com certeza, Bia, vou te dar super dicas para você ler. Tem um livro que eu amo, Quem Roubou Meu Queijo, A Cabana, já li todos. Deixa eu ver o que mais. O Menino do Pijama Listrado, fantástico. Prepara o lenço para chorar muito. Lindo. Aqui, a mim nada me satisfaz. Em vez de dizer diretamente, ó, nada me satisfaz, ou então, nada satisfaz a mim, ele pega aqui o objeto, desloca, veja que o deslocamento está aqui representado pela vírgula, e repete esse objeto indireto aqui. Ó, viu? Então, são vírgulas que incrivelmente trazem aí bastante ênfase para o discurso, né? Bastante destaque, queridos estudantes. Separar termos de ordem inversa. Ou seja, termos que nem sempre, vocês viram já ao longo dessa aula, nem sempre esse deslocamento vai requerer vírgula. Esses casos que você viu aqui acima, ó, principalmente esse caso 6 aqui, é um termo que teve a sua ordem alterada, mas a vírgula não é obrigatória, certo? Aqui se tornam, separar termos de ordem inversa, alegres e saltitantes, as bailarinas e um bailando. Vamos colocar na ordem direta. As bailarinas iam bailando, alegres e saltitantes. Então, se eu tivesse esse termo na ordem natural, eu não precisaria das vírgulas. Como eu desloquei os adjetivos, predicativos, ó, essa vírgula aqui é obrigatória. Então, nem sempre essa ordem inversa vai precisar ser marcada com vírgula. Então, aqui ela é obrigatória. Por quê? Predicativos do sujeito deslocado. Deslocados. Vou colocar aqui a função sintática. Ó. Predicativos em deslocamento. Vou botar só o desloque. Desagradável, ele era de fato. Vamos colocar na ordem natural. Ele era de fato desagradável. Olha aí. Então, desagradável vem pra cá, pra depois, ó. E fica sem vírgulas. Deslocou, põe a vírgula para marcar esse deslocamento e óbvio. Penso eu que principalmente em textos mais expressivos, esses deslocamentos desses termos, eles vão dar uma ênfase, né, maior para esses termos. Então, claro que você precisa estar ligado nesses deslocamentos aqui e perceber os efeitos de sentido que eles têm, beleza? Bi, você vai ler, e vocês todos, queridos estudantes, vão ler As Lírias de Disseu, Marília de Disseu, que é um livro de poemas maravilhoso, amo, tá bom? Deixa eu ver um outro livro de poemas. O Nariz de Vidro, deixa eu ver. Não, é livro de crônicas. O Nariz de Vidro e outras crônicas. Agora eu não me lembro, gente. Crônica. Vou me lembrar de uns livros tops de poesia para indicar para vocês. A obra eu tô indicando assim muito do meu gosto, tá, gente? Eu amo. Eu e Outros Poemas. De um dos meus poetas preferidos, Augusto dos Anjos.
pré-modernista, o poeta incompreendido. Amo. Agora te prepara para ler uma poesia totalmente atípica, tá? Muito bom. É verdade. A princesa salva a si mesma nesse livro. Qual? Qual? Tá falando de qual, Dani? É verdade, depende do momento, né? E tem livros... gente, se for o livro para deixar alto astral, é bom ler comédia, né? Não, então não lê, não. Não lê, não. Separar nome de lugar nas datações e endereços. Gente, essa vírgula aqui é a mais comum, né? Creio que todo mundo já tenha escrito em alguma vez na vida uma carta ou algum tipo de gênero que tenha essa estrutura, né? Por exemplo, um abaixo-assinado costuma ter o local, a data, né? Uma carta de reclamação. Tem a vírgula mais comum da vida, acho que é uma das primeiras vírgulas que a gente aprende, né? Então, muito bom mesmo. Separar ou intercalar apóstrofos e vocativos. Vírgulas também, gente, necessaríssimas, tá? Essas vírgulas entre apóstrofos explicativos e apóstrofos comparativos. Eu vou colocar até os tipos, ó. Apóstrofos explicativos, que nem todo apóstolo é isolado por vírgula. E comparativos. O apóstrofo também pode ser marcado por 2 pontos. O recapitulativo costuma ser marcado por 1 vírgula, tá bom? Agora, tomem cuidado, gente, com estruturas como essa. Às vezes você fica confuso entre saber se esse substantivo próprio aqui é um vocativo ou é um apóstrofo explicativo. Vou te dar um exemplo de frase ambígua. Ó, minha mãe Maria é meu maior exemplo. Olha como isso aqui fica ambíguo, gente. Vou te mostrar bem que o porquê da ambiguidade, vê se tu concorda comigo, ó. Te liga aí nas interpretações. Interpretação 1. Primeiro, você pode interpretar que alguém, o emissor, está conversando com uma pessoa chamada Maria, tá? Ou seja, essa Maria é interlocutora dela, o que a gente chama de vocativo, é o elemento com o qual você quer estabelecer um contato. E a outra interpretação é de que a mãe da qual essa pessoa fala, né? A mãe que é exemplo para ela, se chama Maria. Então, eu posso ter um apoio explicativo. Nesse sentido, nós daremos nome à mãe, né, dessa pessoa que fala. Ou então eu vou entender que Maria é um vocativo, é um termo de chamamento. Quer dizer, a Maria está falando da mãe dela, que não é Maria para esta pessoa com quem ela está conversando, que é a Maria. Entendeu? Então, cuidado com esse tipo de vírgula aí. Se esse deslocamento for provocar ambiguidade, você tem que estar ciente, tá? Então, evite em textos científicos e textos, tá? Denotativos, textos técnicos. Isso aqui pode ser vocativo ou aposto. Fica a dúvida, né? Olha aí. Não é sempre, né? Mas em alguma hora ou outra, como nesse caso aqui que eu exemplifiquei, pode acontecer. Deixa eu ver se eu mudar Maria de posição. Se eu colocar no final, minha mãe é meu maior... Pronto. Olha aí, ó. Se eu colocar esse termo marcado por vírgula no final da oração, vou já colocar, Bia. Essa pergunta aí é muito boa. Diferença entre ambiguidade e duplo sentido, viu? Ó. Vou colocar aqui. Minha mãe é meu maior exemplo. Aí vamos colocar Maria aqui no final, isolado por vírgula. Ó. Para mim, aqui eu já tenho uma clareza de que a Maria não é a mãe dela. Como eu trouxe o substantivo próprio para o final da oração, dá muito mais a ideia, com nitidez, de que essa Maria é um vocativo. Minha mãe é meu maior exemplo, Maria. Ou seja, ela está falando para alguém,
né, que se chama Maria, falando da mãe dela. Então, aí nós temos um caso de sentido real, direto, sem problema. Agora, lá de cima é que a gente tem a ambiguidade. Justamente por quê? Agora que eu vou explicar aí. Desses dois sentidos, ó, um tem de ser negado. Eu tenho que saber se essa Maria é uma pessoa com quem eu estou falando ou é o nome da mãe. Então, como eu não sei, como isso não me deixa claro, eu tenho duas interpretações e para eu ter clareza, uma delas tem de ser negada. Se é um caso de duplo sentido, os dois sentidos estão lá e nenhum deles vai ser negado justamente porque um pode ser ratificado pelo contexto expressivo como sentido real e o outro como sentido figurado, sendo que nenhum dos dois pode ser negado. Então, por favor, ponha na cabeça de vocês que duplo sentido e ambiguidade não é a mesma coisa, gente, mas não é mesmo, tá? Muito cuidado. Acho que a gente vai ter algum momento aqui ao longo das nossas aulas, né? Essa situação para poder verificar. Jana, deu um ciricutico aqui na minha caneta. Dá uma olhadinha, please, meu amor. Tô sem conseguir riscar. Então, ó, se vocês estiverem anotando, queridos estudantes, botem aí que nesse exemplo de verdinho, Maria vai virar mesmo vocativo. Beleza? Para não constar a dúvida. Canetinha tá cansada, né, Bia? A bichinha réia. Jana? Pode ir. Beleza, beleza. Continuar falando. Então, vocês bebês, vejam bem, atentem bem para o uso das vírgulas, principalmente nessas construções que costumam trazer, tá? Esses efeitos de sentido aí. Ó, tem uma tira do Armandinho. Procurem um Armandinho. Os colegas dele, os íntimos dele, o chamam de Dinho. Aquele menino do cabelinho azul. O Dinho, ele tem uma tirinha muito engraçada. A tirinha é assim. Ele tá num local bem bonito, né? Dá pra ver o sol se pondo. Obrigada. Aí tem uma plaquinha, ele tá segurando uma plaquinha que tá escrito vendo o pôr do sol, assim. Tem que estar no contexto que tem mais graça, né? Vendo pôr do sol. A plaquinha dele tem isso. Ele tá segurando aqui a plaquinha. Aí chega um adulto perto dele e diz assim: quanto é? Quando o adulto faz a pergunta, significa dizer que o adulto interpreta o verbo vendo como gerúndio do verbo vender, né? Aliás, perdão, gerúndio não. Ele interpreta o verbo vendo como um verbo flexionado na primeira pessoa do singular do presente indicativo. Eu vendo do verbo vender, ó. Vendo o pôr do sol. Aí o cara pergunta, quanto é? Automaticamente o Armandinho responde, não, eu estou vendo o pôr do sol. Vendo, olhando. Aí gera o gerúndio do verbo ver. Ou seja, da interpretação que o adulto fez, o Armandinho foi lá e negou. Eu não estou vendendo, estou vendo. Aí ele diz, venha ver você também. Então, aí a gente tem um caso de ambiguidade para criar o efeito de sentido, né? Justamente porque dos dois sentidos, de vendo de ver e vendo de vender, o Armandinho negou o vendo de vender. Até porque, como é que a pessoa vai vender pôr do sol, né? Pelo menos no sentido real não tem como não. Veja, facultativamente as expressões para mim, para ti ou para si, sinônimas, indicativo de benefício próprio ou posse, seja qual for a sua posição na frase, precisam ser marcadas por vírgulas. Veja, para ti não tem jeito. Eu mesma já desisti. Eu prefiro a vírgula aqui, embora eu saiba que ela é facultativa, para marcar ênfase nisso aqui. Isolar as expressões sim ou não usadas em respostas ou para dar ênfase a algo. Sim, Vossa Excelência, sua decisão será acatada. Olha o simzinho aí com a virgulinha. Ele é culpado? Sim. Ou então, ele não é culpado, vírgula? Não. Ele não é culpado? Não. É uma vírgula enfática. Conseguiu tirar print B. Pronto, maravilha. Topperson. Queridos estudantes, não se esqueçam de sempre estar acessando
a plataforma do canal, com os slides maravilhosos que toda a equipe aqui usa para vocês terem aí mais materiais para estudar, né? Super dicas aí para vocês. Não esqueçam, tá? Visitem lá a nossa plataforma, capturem os materiais, muito bom. Isolar em correspondências sociais e comerciais a saudação. Essa é uma parte de vários tipos de carta, né? Carta argumentativa, abaixo-assinado também, não só carta, carta de reclamação, carta aberta. Então, esse tipo de gênero costuma ter, né, uma saudaçãozinha, saudação não, uma despedida ao final, tá? E essa despedida tem que ser marcada aí com muito carinho, atenciosamente, certo de contar com seu apoio, enfim. E vírgula, tá aqui, ó. Aí vem o etc. Isso é uma polêmica danada. O povo pergunta, afinal, tem ou não tem que ter vírgula antes de etc? Jogando a real para vocês, os gramáticos não entram em consenso, gente. Uns dizem que tem que ter, outros dizem que não, e cada um tem os seus motivos, tem as suas explicações. Enfim, para não embaralhar a cabeça de ninguém, né? Como a gente tem duas opiniões diferentes, uns querem que coloque a vírgula, outros não querem que coloque, termina sendo facultativa, tá? Quem não quer que se ponha a vírgula imediatamente antes do etc., tem a seguinte justificativa. Bom, etc. é um termo latino que significa e algo mais. Se a pessoa fosse escrever e algo mais, normalmente ela não colocaria vírgula antes da conjunção aditiva i. E quem não se importa com existir a vírgula, é um termo latino, mas é trazido para a língua portuguesa e se tornou apropriado, então não tem nada a ver. Enfim, gente. Pois é. Para não confundir, para já desconfundir, saiba, não há consenso em relação ao uso da vírgula com essa expressão latina. Então, ela passa a ser facultativa. Pronto. O uso dessa pontuação torna-se facultativo. A vida é feita de momentos, amores, decisões, paixões, etc. Põe se você quiser. Só não esqueça de uma coisa muito importante, gente. Independente de onde você põe, etc., no meio ou no final do período, não esqueça, ele tem que ser seguido de ponto, tá? Tem que ter esse pontinho obrigatório. Não. Esses sinais de pontuação aí, Bi, ou a exclamação seguida de interrogação ou vice-versa, eles estão mais em gêneros como tirinhas para dar ênfase nos sentimentos e emoções, tá? Dizem que o mais comum é trazer interrogação para antes. Quando você coloca a exclamação antes, é porque a admiração, né, o sentimento vem primeiro. Quando você coloca a interrogação antes, quer dizer, a pergunta, o questionamento vem antes. Tudo é uma questão de saber o que quer, que tipo de sentido você quer obter. Pergunta muito boa, gata. Gostei. Eu gostei. Olha, gente, super dica com a palavra como. Às vezes a gente tem uma dúvida danada em usar vírgula antes do como, né? Preste bem atenção. Se esse como equivaler a por exemplo, a exemplo, ele deve sim ser antecedido de vírgula, tá bem aqui, ó. Quando como equivaler ou for igual a por exemplo, abrir uma enumeração, explicação, exemplificação, emprega-se a vírgula. Veja aí, ó. O Brasil tem muitos nomes que fizeram e que fazem ainda diferença, como Rui Barbosa, Carlos Gomes, Milton Santos e Chico Mendes. Ou seja, uma enumeração de personalidades brasileiras nas mais diversas áreas. Rui Barbosa aí no direito, né, no campo da justiça, Carlos Gomes no campo das artes, excelente compositor, Milton Santos na geografia, tá? Chico Mendes aí como um rapaz aí que era um ativista, né? Foi assassinado, Chico Mendes. Defensor das florestas. Então, tá bem aqui. Vírgula antes do como com valor explicativo ou de exemplificação, tá bom? Lembre-se dessa super dica. Super dica. Uma outra dica top, já que a gente está falando de efeitos de sentido da pontuação na construção textual, gente, é as várias situações em que você avista as pontuações empregadas principalmente em gêneros como a publicidade. Veja aí, ó. A topicalização, vou explicar bem direitinho para você, é você tirar um termo da sua posição natural para dar destaque a ele, certo? Dar aí uma ênfase. Então, assim, nos recursos da topicalização, aliás, o uso da topicalização,
ele é muito visto em anúncios publicitários. Vou lhe explicar como é que isso é feito. Ó. Você está vendo a palavra drogas? Normalmente, ela estaria em letras bem maiores, né? Bem, numa dimensão bem mais visível. Mas, de toda forma, se eu fosse colocar no texto normal, na posição normal, a pessoa diria, em linguagem informal, estou fora das drogas. Ela atuaria aí como adjunto adverbial, aliás, como complemento nominal para, né, na ordem direta, o advérbio fora. Pois é. A expressão mais contraditória. Me inclua fora dessa. Me livre, né? Tô fora das drogas. Olha aí. Veja que a palavra drogas, que estaria nessa posição como complemento nominal do advérbio fora, ela foi retirada, vamos dizer assim, da oração e topicalizada. E olha só a pontuação empregada para indicar essa topicalização. A exclamação. Mas muitas vezes a gente pode se deparar também com a vírgula, a gente pode se deparar com uma interrogação. Drogas? Tô fora. Olha aí, tá vendo? E às vezes a gente pode se deparar com pontuação nenhuma. Às vezes a topicalização ela não é marcada. Mas com certeza você avista um termo de destaque. Então, a topicalização nada mais é do que um processo pelo qual se desloca um termo da frase da oração para o início, a fim de dar-lhe ênfase ou destaque. Então, normalmente, por que eu estou trazendo isso aqui para o assunto de pontuação? Normalmente, esse destaque é marcado pela pontuação, tá? Além de você perceber o termo em letras maiores, o termo topicalizado, a expressão em letras maiores, você costuma avistar essas pontuações que eu falei, reticências, interrogação, exclamação, ponto, vírgula, tá bom? Então, olha aí a riqueza de sentidos que a pontuação pode trazer ao longo da construção ou da apreciação dos mais diversos gêneros textuais que existem em nossa língua. Não é, nenéns? Então, estudem bastante a morfossintaxe para vocês aprenderem a pontuação formal, quando precisarem escrever, por exemplo, a redação do Enem, a dissertação escolar, saberem exatamente, principalmente, onde indicar as vírgulas, né? Muito obrigada pela companhia, pela participação. Excelente fim de e até a próxima, nenéns. Tchau, tchau.